Débora Ronca. Para quem não me conhece, eu sou escritora e ilustradora de literatura infantil. Estou recebendo hoje em casa as meninas do blog Livro para Todas as Idades. E eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu trabalho. Eu comecei a publicar em 2007, tive um período de intervalo fazendo outro trabalho, depois eu retornei em 2009, 2010 aos pouquinhos. Esse é o primeiro livro que eu ilustrei, As Férias das Sete Meninas. Ele é um juvenil e tem as ilustrações em preto e branco. Eu nunca tinha trabalhado com preto e branco, então tive que fazer uma pesquisa, que era a primeira tarefa. Depois publiquei o meu Coitada da Raposa, ao mesmo tempo com o Já Sei Ver as Horas, os dois pela Cortez. E foi realmente a Cortez que me deu esses primeiros trabalhos, né? Esses dois aqui são livros em braille, que foi também super interessante aprender a fazer, estudar como que seriam as ilustrações, porque a gente acha que as ilustrações elas não entram, já que são para deficientes visuais, mas a maioria, a grande maioria, ela tem baixa visão. Quem não tem visão nenhuma, realmente é um percentual mais baixo. E esse é a Horta da Etel, do Celso Sisto. Foi uma parceria da Elige, da nossa associação, com a Fundação Dorina Novil. Então, parte das ilustrações, elas ganham um pouquinho de relevo. Não entra em tudo. E o texto também tem feito em fonte maior, entra em braille. Então, primeiro foi o do Celso Sisto, depois veio o da Simone Petersen, As Guardiãs da Natureza. Tem da Nova Fronteira, Casa de Voz Sempre Domingo entrou esse ano para o catálogo da Feira de Bolonha. É a segunda vez que um livro que eu ilustrei entra. Há 2 anos atrás foi o da Glaucia Levick, que está aqui, Encantos e Encrencas com a Branca de Neve. Os livros que eu escrevi foram esses 4. O último é O Sumiço do Ó. Eu vou explicar depois o processo de trabalho dele. O Com Que Bicho Você Se Parece, Dia de Vacina, e o primeiro foi o Coitada da Raposa. Esse da Bia Bedran também eu vou explicar um pouquinho sobre ilustrar o livro de outro escritor. Vou falar um pouco do processo de trabalho dele. Eu fiquei contente porque esse livro da Bia foi muito importante para ela. Foram 2 presentes que eu ganhei da Nova Fronteira. Esse da Marina Martinez, ela já é falecida, ela é muito querida pelo pessoal da literatura. E ela conta sobre a casa de vó, que seria ela mesma, a avó. E os netos, o Léo e a Aninha, que aparecem no livro, eles estiveram presentes no lançamento no Salão do Livro. E o da Bia Bedran foi a primeira história que ela ouviu na vida, a mãe que contou. Também foi um livro importante. Então, por isso que eu digo que a Nova Fronteira me deu esses 2 presentes. Que mais? Eu comecei primeiro a ilustrar. Assim, foi quase tudo juntinho, assim, eu já escrevia também, mas a vida inteira eu adorava desenhar, ilustrar. Meus pais são artistas plásticos. Esses são os cachorros correndo. Mel e Bonzo, depois vocês vão conhecer que eles aparecem aqui nesse livro. Então, meus pais são artistas plásticos e a gente sempre cresceu trabalhando na parte de ateliê, com massinha, pintura, e nunca pensei em trabalhar com isso, com a arte. E depois de um tempo para cá foi ficando forte a vontade de ilustrar. Foi aonde eu procurei primeiro o trabalho com a ilustração. Depois eu tinha uns textos que eu já tinha escrito em 2004, 2003, e eu comecei a trazer esses textos. Inclusive esse que foi o primeiro que eu ilustrei, eu formatei o projeto gráfico num curso de projeto de livro com a Renata Villanova. Quando eu cheguei lá para fazer o curso, a surpresa era que tinha que fechar o livro pronto. Então, realmente, eu fechei e apresentei para o editor. Eu estava ilustrando já um livro e ele acabou contratando esse.
As meninas queriam que eu falasse um pouquinho sobre a dificuldade ou facilidade de ilustrar livros de outros autores. Depende muito de cada caso, porque existem textos que a gente pode se apaixonar, existem textos que podem não ter a ver com a gente. Em alguns casos a gente conhece o autor e até amarra isso um pouquinho junto. Tem um caso aqui bem... Vários aqui eu conheci até os autores, assim, mas um mais recente e que a gente discutiu junto, chegou a olhar junto as ilustrações, inclusive eles deram um palpite, esse é da Andrea Taubman, mas o namorado dela também, ele chegou a dar algum palpite, viu junto e colocou algumas sugestões. Então esse livro aqui, o Meu Amigo Partiu, pela editora Vida e Consciência, a gente... foi falando um pouco, eu apresentava até direto para ela, assim, não teve uma passagem pela editora não, eu já estava contratada pela editora, mas eu mostrava para ela sobre as ilustrações. E esse aqui, o projeto gráfico da editora, e no caso eu entreguei só as ilustrações e eles fizeram a montagem. Aqui tem uma cena, como ele fala do desastre natural da serra, das chuvas, eu coloquei na guarda, né? Eu coloquei a imagem assim da natureza assim destruída e depois eu fecho o livro com a natureza mostrando a renovação. Que a natureza normalmente está mandando esses recados pra gente, né? Esses livros que estão aqui eu ilustrei, tanto os que eu escrevi quanto os de outros autores. E eu vou dar um exemplo de algum livro que eu tenha ilustrado de outro autor e depois vou falar sobre esse meu último. Tem um colega meu até que perguntou por que eu não escrevo livros e outros ilustradores ilustram. Eu não tenho uma quantidade muito grande ainda de livros, mas à medida que for contratando muitos livros assim, a gente vai mandando e vai fazendo esse intercâmbio. É até curioso ver como que um outro ilustrador ilustraria o nosso texto, né? E às vezes a gente tem até a coisa já pronta na cabeça, assim, uma ideia de imagem. No caso do Sumiço do Ó, eu não tinha. Eu realmente fui pensar como se fosse um texto novo de outra pessoa que eu tivesse recebido para pensar a ilustração. Nos outros casos até não foi assim. Então agora eu vou mostrar da Bia Bedran, falar um pouquinho como é que foi esse trabalho. Esse quadro, por exemplo, é uma coisa que a gente pode fazer. Ou eu recebo um texto e vou fazendo anotações do lado, como que de cenas que poderiam ser ilustradas. Normalmente tem esse processo, eu escrevo no próprio texto. Ou faço alguns desenhos. Eu tinha um para mostrar antes sobre isso. Por exemplo, o da Bia, eu recebi assim o texto. Então aqui eu fui dividindo as páginas. Às vezes a página vem dividida, mas é mais raro. Eu fui dividindo as páginas e fui fazendo anotações das ilustrações. Normalmente são anotações, mas ocorre também de ser só o esboço. E depois eu comecei a ir delineando o livro. Esse aqui é no momento que vem o página a página para a gente ver como vai ficar. E às vezes eu risco, mudo a posição da ilustração. E por acaso no Sumiço do Ó também fiz isso. Às vezes ocorre de não fazer essa sequência. Fazer feito um bonequinho que depois eu mostro também. O livro da Bia, eu demorei muito para achar o menino. Eu fiquei até impressionada que foi... Às vezes vem mais rápido o personagem, mas esse menino eu rabisquei muito. Aqui são alguns esboçozinhos. Assim, tá vendo? Essa é uma outra forma de pensar. A página 18 e 19 já era começando a fazer um esboço para depois chegar no lápis final. Aqui tem mais meninos. E nessas pastas eu vou guardando os esboços, anotações do livro.
Aqui tem algumas cenas quando o carneiro vai soltando dinheiro, tudo. Tem cenas que a gente pensa, mas acaba não usando. E nesse caso, a Bia, ela chegou, a editora mostrou para a Bia o livro, o projeto. Eu entreguei o esboço a lápis, um PDF assim certinho, com as imagens que entrariam. Então, a minha sugestão, essa é uma curiosidade do livro, a minha sugestão é que, como o vento derruba as compras do menino, na página de rosto, esse coelho estava com uma cesta. Então, o leitor, ele não sabe o que está vindo. Quando ele virar, é que ele vai ver que era o vento que estava derrubando as compras. E o coelho esperava a cenoura. No caso da Bia, ela tinha como ela tem uma música que fala de coelho, ela não se identificava muito com ele para o livro. E o mesmo ocorreu depois na primeira página, que é essa aqui, imagem. Aí eu refiz essa folha de rosto sem o coelho. Já essa cena aqui, aí eu botei outros elementos. A assinatura da Bia para mim. Depois, a página seguinte, o menino, ela foi terminada assim. Mas originalmente o esboço, ele entra, o menino ele chegava de bicicleta. Então também tem uma música com bicicleta tudo, aí ela preferiu, a gente achou melhor tirar. E aqui não entrou a bicicleta. Alguns originais também, né? Que eu posso de repente mostrar ou falar pelo menos que foi feito em tinta acrílica, guache, giz pastel a óleo. Esses são os 3 principais. Ela gostou muito desse ladrão de pijama. Bom, então esse foi um presente que eu ganhei para ilustrar. E agora então eu vou mostrar o sumiço do ó. Uma coisa que é importante falar, assim, todo livro tem um trabalho de pesquisa, né? Ou sobre aquele tema, ou a imagem, a gente pegar uma referência, como vai fazer. Aí eu lembrei disso porque aqui eu tô vendo a menina com a lente e a capa do livro é a Mariana com a lente. Botei o chapeuzinho do Sherlock também. Então, conforme o livro vai precisar de mais ou menos pesquisa. O Já Sei Ver as Horas teve muita pesquisa de relógio também, relógios antigos. Que mais? O dos animais, um pouco da anatomia para não fugir demais. Não inventar muita coisa além. Então, esse daqui também ele teve esse trabalho do página a página, das imagens, como vão entrar as anotações. Aqui, como a brincadeira que o ó some, então aqui eu anoto sem formiga, sem sombra de árvore, porque a sombra não pode existir. E esse foi a mesma coisa, divisão de página, as anotações do lado. Agora, a técnica desse livro já levou, além dos outros que eu citei, da Bia, acrílica, guache e giz a óleo, colagem também. Colagem em massa corrida, de parede mesmo. Então, cada livro eu guardo assim numa pastinha com os esboços, os originais. Depois eles vão para aquela arca. Aqui a arca não é de Noé, não. A arca é de um ronca. Essa arca, meu pai que fez o desenho é um casamento medieval, e o meu tio Lúcio que fez a parte de madeira, o entalhe na madeira.
Ó, esse aqui também tem bastante massa corrida e entra colagem. Um pouco dos esboços. A capa, teve muito esboço em cima da capa, como é que ia entrar. E o interessante é que às vezes a criança, ela olha alguma coisa assim, e às vezes quando eu faço o lançamento, eu visito escola, alguma coisa assim, a criança olha e fala assim, você que fez isso? Que são todos esses esboços. Mas muita coisa assim, é só um início, um rabisco, e depois a gente vai elaborando melhor. Para mostrar para a editora, eu faço um esforço para já fazer o desenho assim certinho, porque senão só tá no lápis e a editora fica sem noção como é que vai ficar, né? E aí a gente passa esse lápis e eles aprovam, depois a gente faz termina, né? Faz os originais. Que eu mesma posso digitalizar, fazer um tratamento às vezes no Photoshop, e às vezes a editora é que se encarrega de fazer essa parte de digitalização. Bom, isso é um pouquinho do Sumiço do Ó. Posso trabalhar desse jeito, feito um storyboard, e às vezes essas bonecas que ou elas são de papel ou são já... Eu faço o esboço e depois eu crio um PDF como se fosse a boneca do livro. Então aqui já começo a pensar, e às vezes eu posso rabiscar um pouco de cor, pensando a cor que vai ficar. Os desenhos às vezes eles são mais completos ou menos. Tá dando para pegar bem? Uhum. Essa já é a cena do morcego, muita gente gosta dele. E outras são mais vazinhas, até que não. Até aqui, o que eu já pensei, na hora que eu fiz, depois que eu finalizei, tá diferente. Uhum. Esse camaleão, ele já entra no meio e ele pega a cor de um lado e a cor de outro da página. Então essa aqui é uma boneca que é do Com Que Bicho Você Se Parece. Esse é aquele livro da Flávia Cortes, o Porquê. Aqui eu já fiz assim, eu já imprimi o texto, já colei. E a imagem eu vou encaixando. Aonde que entra, né, o texto, o espaço que fica para a imagem e algumas anotações, o que que muda, o que que não muda. Ó, essa cena, por exemplo, eu desisti, já coloquei uma outra cena, que era uma mãe que entra, então aqui é só um contorno mostrando a mãe. A cena do coelho, né, que o menino tá com o coelho, no esboço o coelho ainda tá no banco, depois no livro ele já vai pro chão. Então, mais uma bonequinha, aqui só coloquei a cena do sofá, que na realidade isso aqui é ajudando a pensar. Seria esse aqui, a bonequinha do porquê. Não sei se a Flávia Corte já viu essa boneca. Essa aqui é a boneca do livro do Celso Sisto, A Horta da Etel. Que, sabendo que tinha toda essa especificidade da letra ser grande, né, de ter que entrar grande, então eu tinha que saber qual era o espaço que eu tinha para trabalhar. Esse livro, eu montei a boneca no tamanho original, no tamanho correto, para botar o texto do tamanho correto e saber qual é o espaço que ia sobrar. Por acaso eu abri na mesma página. Essa tá diferente da que ficou. Essa aqui já mudou o texto para cá também. Então, às vezes a boneca ela tá fiel ou não tá. O da Flávia a gente estava vendo que ela estava fiel. Então é isso. Aqui eu já tenho com mais estudo de cor. Aqui essa cena já tá só esboçada levinha. Aqui tem o estudo. Isso acabou invertido. Acho que é porque depois eu soube que o texto ia entrar pro lado direito. Esse livro aqui, a ilustração chamou a atenção da moça, da câmera Woman que a gente tem, e pelas ilustrações. Esse livro é Só o Girassol Insatisfeito, a Fátima Augusta, ela que fez a autopublicação dele. E ela tinha a história que ela contava sempre para o filho, e o filho tinha feito algumas ilustrações. Eu aqui coloco como desenhos João Pedro. Propus a Fátima da gente colocar os desenhos dele como uma galeria, estão na parte interna. E esse é o sol
insatisfeito. Por coincidência, eu estava viajando, ela me passou o texto e eu viajei para a Itália. Eu fiz 3 cursos de ilustração e passava por muitos campos de girassol. Então ela até usou aqui uma fotografia que é... Não dá pra ver, não vai dar para ver direito, que é no campo de girassol atrás. E aí eu fui amadurecendo, pensando no livro dela, né, durante a viagem. Ele é em acrílica. E nesse livro, uma coisa interessante é que eu usei as cores conforme o sentimento. As cores mais frias, quando está mais assim. Aqui é um momento que ela até se assustou quando ela viu todo esse vermelho, né? Mas era um momento que o amigo estava zangado, assim, com raiva. E eu coloquei, inspirada no que eu escutava, assim, de um professor especificamente, Coraggio. Aí eu botei esse vermelho aqui. Ela estranhou, depois eu tentei até mudar isso, mas ela gostou. Volta pro vermelho. Porque senão a gente ia ficar muito em girassol, né? Então por isso tem, assim, uns ângulos diferentes, a cor entrando na questão do sentimento. Aqui tá na cara que é alegria, né? Bom, em relação a quem está começando, assim, não é fácil, não há muito retorno financeiro também, a gente realmente tem que insistir. Quem consegue viver realmente, assim, mais até o escritor, como ele recebe percentual de direito autoral, normalmente quem vive disso tem mais livros publicados e quando não entra de um, entra de outro, é uma coisa que vai assim crescendo. Então, você tem que passar para aquela fase do início, que é muito difícil, como acho que várias profissões, né? Então, assim, dicas seriam ler bastante, tem que ler tanto o escritor quanto o ilustrador, assim, se encher dessas informações, né? E o ilustrador também está atento a essas metáforas nas imagens, em arte mesmo, né? Quadros, os caminhos que o artista toma, observar bastante e treinar, bastante treino. E um pouco de cultura geral, né? Frequentar vários lugares, assim, encher um pouco assim dessa bagagem. Em relação ao texto, a publicação de modo geral, a publicação do primeiro livro, ela é mais difícil e à medida que você vai publicando, você facilita, mas a gente tem que insistir de qualquer jeito sempre e frequentar os seminários, os cursos, os lugares onde estão as pessoas. A gente não pode se esconder. Isso uma tia minha falava pra mim quando eu já estava assim com muita coisa feita, mas eu ainda não tinha mostrado. Ela dizia: Sandra, você está do outro lado da porta, só falta mexer na maçaneta. Mas então, assim, a gente tem que ter cara de pau mesmo e se mostrar, porque senão ninguém sabe o que a gente está fazendo. O que mais que eu posso falar? Me perguntaram em relação à inspiração. Eu acho que, de modo geral, o autor ele é muito observador, tanto o autor de texto quanto de imagem. A gente está observando os elementos do dia a dia, às vezes é uma matéria do jornal que chama a gente para alguma coisa, alguma curiosidade. Eu tenho uma escritora que ela escreve muito suspense, então ela se inspira nas reportagens mesmo. Eu tenho um texto que eu escrevi que foi numa matéria de escritores que falavam sobre a morte. Eu comecei a lembrar dos de literatura infantil, o que eles falavam, e a vivência que cada um tinha tido para escrever. Eu pensei, o que eu escreveria? Então daí surgiu um texto também. Outro dia no café da manhã, observando a minha cadela pegando mosca, eu bolei uma história. Então, o que acontece com a gente é que às vezes a gente parece estar trabalhando, mas não está. Você pode estar ali em frente ao caderno, em frente ao computador, não está trabalhando. Em outros momentos, no chuveiro ou num evento, algum lugar que você foi até para se distrair, aquilo às vezes surge alguma coisa dali. Então, assim, é difícil a gente saber dizer quando a gente está trabalhando e quando não está. Ainda mais quando a pessoa gosta do que faz também, né? E aí você vai nos lugares, encontra as pessoas que já passam a ser amigos e você, ao mesmo tempo, está se divertindo. E também não é tudo fácil, né? A questão do se divertindo, a coisa de você lidar com o contrato,
lê contrato, aí você questiona, o contrato vai mudar, ele volta, mas não foi modificado do jeito que estava combinado. Então tem essa coisa toda de você ter que ficar checando o contrato e até a prestação de contas. Uma coisa que eu acho importante é todo autor conhecer os seus direitos, a lei do direito autoral, ler bem o contrato, o que deve estar escrito. Às vezes uma palavrinha no contrato faz toda a diferença, ou a forma de usar. Já houve um parágrafo que eu usei as mesmas palavras, mas eu inverti a ordem para ficar uma coisa clara. Normalmente as ilustrações são usadas só para aquele livro e para divulgação do livro. Pode usar um banner, catálogo, mas fica especificado em contrato que elas fazem parte desse material do livro. E outra coisa importante é sempre ver o PDF antes de ir para a gráfica, porque às vezes pode ter alguma outra coisa que você não concorde ou dar uma solução melhor em cima daquilo que está sendo proposto. Então é isso, é conhecer a lei do direito autoral, verificar contratos e o PDF antes da gráfica. Toda profissão tem a parte boa, a parte que é mais prazerosa e a outra que é mais complicada. E obrigada a vocês. Essa aqui que é a Mel, que ela tá nesse livro Com Que Bicho Você Se Parece. A Mel e o Bonzo. Bonzo, vem cá. O Bonzo aqui, ele tá neném no livro. Aqui ele já tá velhinho. Aqui, esses são Mel e Bonzo. É uma curiosidade do livro, né? Agora eu vou mostrar outra aqui pra vocês. Uma coisa que eu acho super legal. Isso aqui é uma coisa que eu acho super assim bacana, porque um dia eu vi essa fotografia no jornal e achei muito bonita. Aí eu resolvi fazer assim, desenhar a lápis um homem e depois pensar como os animais ficariam, outros animais na mesma posição. Só que eu não tinha nenhum livro programado não, foi só assim como experiência. E depois surgiu o livro Com Que Bicho Você Se Parece, que aí surgiu uma brincadeira que eu falo, rodopia ou só pia? Aí eu trouxe o pato daqui. Até o primeiro esboço a editora achou a asa muito curtinha, pediu para dar uma aumentada. Aí ele ganhou um topete. Esse aqui já é o original que entrou no livro. Aí foi só mexer o ângulo um pouquinho. Esse aqui é outro livro que eu ilustrei da Flávia Cortes. É o Porquê. A gente usa muito figura de linguagem, metáfora, assim, nas imagens também. Só que às vezes elas não são nem intencionais, assim. Então, por exemplo, aqui eu chego até a colocar realmente o menino, ele começa a flertar com a menina, eu chego a colocar, a menina já largou o coelhinho e o menino solta e ela já largou no chão, ela já está mais adiantada, que normalmente as meninas são mais adiantadas. Mas tem uma curiosidade que eu acho engraçado, porque tem uma cena aqui do sofá, que o pai e a mãe estão assistindo um filme e o menino questiona por que não posso ver esse filme? Por que não? Por que não? Quero saber porque se o homem veio do macaco, por que é que não tem rabo? Mas realmente eu tinha feito eles no sofá assim assistindo, e como o homem tem o hábito de ficar com o controle remoto na mão, eu coloquei o controle remoto assim apoiado. O original é esse aqui. Mas não tinha nenhuma segunda intenção assim, podia até ter posto apoiado no braço do sofá. Mas depois ficou assim, reunião da editoria, pensando, parece, não parece, o que é. E eu então propus de trocar e botar um saco de pipoca. Então eu fiz separado o saco de pipoca com o braço dele e depois no Photoshop eu fiz a montagem. O original não tem o saco de pipoca e no livro já entra. Então assim, algumas coisas que vão ocorrendo, né, ao longo da caminhada.